Agora sim, gravando. Então, vamos agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do aprendizado. Mais uma vez, agradecemos a grande oferta que nos apresenta de podermos estar estudando, nos aperfeiçoando, buscando o melhor entendimento, porque às vezes as nossas palavras, cada vez que lemos, podemos interpretá-las de um jeito. Então, que nossa mente esteja aberta para a gente aproveitar o melhor que podemos tirar dos ensinamentos de hoje. Unidos com as melhores vibrações. E aproveitar a união do grupo para a gente cada vez mais estarmos sintonizados com as palavras do Senhor. Pai nosso, Que assim, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós... Gente, me perdi. perdoamos. Nossas ofensas. Vamos terminar todos juntos? Então, vamos juntos. Hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal, que assim seja, porque é vosso poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ide. Às vezes a gente se perde nos nossos pensamentos. É verdade, mas muito bom a gente fazer essa conexão, né? Um momentinho no dia para a gente se desligar assim do corre-corre e poder entrar em comunhão com essa realidade espiritual que está do nosso lado, né? E aqui a gente aprender. Que acontece essas falhas até para você pensar que não pode realmente ser uma coisa ditada, né? Que você pense mesmo em cada palavra, em cada... E que você se permita, né? Hoje eu levo isso com muita naturalidade, mas no princípio não levava não, viu? Mas é isso aí, é o pensamento, né? Que vale, né? Muito bom. Gente, bem-vindos a todos, né? Hoje a aula ainda é sobre o tema da perfeição moral e é o terceiro roteiro falando sobre o homem de bem, né? E que é uma expressão, né, tradicional, mas se a gente fosse falar hoje em dia, talvez escrevessem a pessoa de bem, né? Porque somos todos seres humanos, né? E com isso a gente fecha essa questão da perfeição moral. Então, isso que vocês leram nos subsídios, está no livro dos Espíritos, né? É uma pergunta, e o Kardec desenrola os Espíritos, aliás, né? Listam todas aquelas características do que seria o homem de bem, né? Então, a proposta hoje não é tanto a gente conversar em pequenos grupos, mas a gente conversar todos juntos, né, sobre cada um dos temas. E eu dividi aquele texto em pedacinhos, então vou pedir para cada um ler por vez, né, e comentar, e os outros podem adicionar se quiserem, e assim a gente vai até terminar o texto. Tudo bem? Vamos embora. Pode ser? Pode. Talvez a gente não leve 1h30, mas lendo o texto propriamente, ou também, de repente, não vai dar tempo em 1h30 de ler tudo. Vamos ver o que sai, né?
Então, lembrando aqui das asinhas, né, que a gente está buscando um dia ter, né? E aí a figura do samaritano, né, como sendo esse indivíduo que realmente encarnou, né, a ideia do homem de bem, né, o que realmente amou o próximo, né? Então, eu vou começar e depois eu passo para o próximo, tá bom? Então, o homem de bem. Então, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando encarnado, o espírito, nessas condições morais, constitui-se no protótipo do homem de bem. Então, é bem interessante, né? Assim, que ele fala de todos os atos de sua vida corporal, né? Representando a prática da lei de Deus, que é, obviamente, um nível, né, vamos dizer, de coerência, de consistência bem grande, né? Não é todo mundo que ainda pode dizer que cada ato da sua vida realmente é a prática da lei de Deus em sua inteiridade, né? E ele acrescenta, quando compreende a vida espiritual, ou seja, um homem de bem certamente é um homem que entende que existe mais do que só a matéria, né? Porque isso sustenta a prática dele, né? Como, vamos dizer, alguém que segue a lei de Deus, né? E isso dá para ele também um consolo, uma esperança, né? Uma felicidade possível, né? Ainda na Terra. Então, esse seria o homem de bem conforme a doutrina dos espíritos. A partir daqui, ele vai trazer várias colocações, né? Então, por onde seguimos? Quem quer fazer o primeiro trechinho? Posso fazer. Jussara? Então, vamos lá. Pode, Lê e pode comenta para a dizer-se, gente. tá. Pode dizer-se que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Acho Tudo bem. difícil, né? O que vem para você? Eu acho muito difícil colocar tudo isso em prática nessa vida. Eu acho que a gente coloca, ou a pessoa nasce com sei lá, ela nasce sendo pura luz, ou ela vai descobrindo tudo isso no meio do caminho. Porque nós temos muitas falhas, né? E a gente vai errando muito para acertar. Eu acho que a gente acaba sempre praticando mal, né? Por falha, por imaturidade, por inexperiência, por falta de conhecimento, por ignorância, né? Então, é um processo, não é uma coisa que flui assim, que a gente nasce e vai acontecendo. Mas isso que você traz, Jussara, até queria ouvir os outros, mas é uma verdade, porque, na verdade, nós ainda não somos homens, espíritos do bem, né? Nós não somos espíritos bondosos, né? Espíritos elevados, né? No sentido de que tudo e qualquer coisa que a gente faça está em linha com né, com a lei do amor, né? Isso a gente vai ser quando a gente chegar naquele planeta, né? Feliz, né? Ou seja, a gente vai passar ainda a regeneração, e aí depois da regeneração é que a gente vai chegar nesse lugar de ser o homem de bem. Mas é um lugar para a gente aspirar, né? Então, mesmo que a gente não seja integralmente, a gente já é
a gente já está a caminho disso, né? A gente já está buscando olhar essas coisas e a gente já entende que erra, né? Porque aquele que nem sabe que erra, esse está em outro estágio, né? É aquele que faz o mal e acha que está bem feito, né? Mas esse é a aspiração, né? Não sei se alguém gostaria de acrescentar algo. Eu quero falar, Jorge, eu conheço algumas pessoas que elas não têm consciência da vida espiritual e eu não consigo falar que eu, por ter uma consciência de vida espiritual, sou melhor que elas. Então, eu fico um pouco em dúvida da necessidade da pessoa ter consciência da vida espiritual para ser uma pessoa de bem, entendeu? Eu acho que ajuda, mas Concordo. talvez no Existem estágio que a gente pessoas. esteja vivenciando agora, isso aí está um Uhum. pouco longe ainda, né? Não sei. Tem gente boa que não tem essa noção. Eu não sei se é a grande Sim. maioria, né? Não, Mas acho que a maioria não é. que ótimo para ele, que ele não precisa ter essa consciência Exatamente. presente, né? Mas que certamente para nós que estamos tentando chegar lá, isso nos dá um argumento a mais, né? Sim. Esse é o ponto. Mas sem dúvida. Mas tem muita gente espiritualizada, né? Mesmo que ela, né, não tenha assim, uma crença explícita, né? Mas ela preza esses valores, né? Para ser boa, né? Sem dúvida. Por outro lado, eu acho que é difícil acreditar uma pessoa que fala que não acredita em nada, e eu tenho dificuldade de acreditar nela, entendeu? Eu acho que sempre é complicado você achar que a vida se resume a isso, né? É verdade. Nem que seja uma esperança, né? De poder ter essa possibilidade, né? Eu acho. É verdade, verdade. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa Eu sobre acho esse que primeiro trecho. compreender, ter a consciência dessa vida espiritual, no meu caso, vou dar o meu exemplo, eu acho que ajuda muito. Ajuda a explicar muitas coisas que às vezes a gente se questiona. Ai, por que disso, por que daquilo, por que esse sofrimento? Ou dá uma força, uma diretriz para você continuar tentando sempre estar se melhorando. A gente toma aquela consciência das coisas. Então, é como assim, você está num quarto escuro e entra uma frestinha de luz. Já iluminou alguma coisa. Então, você ter essa consciência da vida espiritual é como se fosse já te iluminando, te clareando, para você se enxergar melhor. Eu sinto dessa forma. Eu concordo. Eu falei alguma coisa meio sem nexo, mas eu acho que essa consciência me fortalece. Eu acho que a todos nós, né, Fátima? Uhum. Falar que ela atrapalha é impossível. Ajuda. Ajuda, né? No texto, o que mais me chamou a atenção foi justamente a frase: se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se valeu essa lei, se violou essa lei. Então, eu acho que nesse parágrafo, especificamente nesse texto, foi para mim o que mais me marcou. O exame a partir do teu conhecimento, que é o que o Fernando também falou, tem pessoas que são boas ou são más e não têm a consciência e não se questionam, mas a partir do momento que nós temos essa consciência da prática do bem e da melhora, eu acho que você se interrogar é uma coisa fundamental para a sua evolução. Então, é isso que eu quis dizer, que a pessoa, quando ela se interroga, né, essa consciência dos seus próprios atos, quando ela começa a ter maturidade, a percepção, né? Sim. Isso demora, né, um pouquinho. Está a caminho. Por isso que uma encarnação não é suficiente, né? Por isso que a gente está nesse processo, é verdade. Mas isso que a Aide falou é exatamente o que a gente viu
nas aulas passadas sobre o conhece-te a ti mesmo, né? É se interrogar. Uma questão que eu ia falar. É, Agora, tem pessoas que acham que ela justifica todos os atos dela. Essa pessoa não tem consciência exata. Aquela teoria, como é que chama, Gilberto? Que é a teoria que tem na nação, teoria do. Como é que fala? Como é que é dito lá no. Teoria do. Esqueci. Aquela Teoria teoria. secundária, não? A pessoa tem justificativa para todos os seus atos. Teoria secundária. Teoria secundária, não é isso mesmo? Então, aquilo que está Sim. naquele livro lá da Reforma Íntima que nós estamos lendo, essa pessoa ainda não achou uma alternativa, acha que os atos dela são corretos, e para todos os atos dela que são incorretos, ela tem uma justificativa. Esse ponto é um ponto que a gente precisa estar muito atento. Precisa, nesse caso, fazer comparações, na verdade. Isso é muito importante. É uma fase que não é assim fácil de todas as pessoas atingirem ainda, não é? Eu ver se pego o livro só para mostrar o caso. mas se a gente já não está se justificando, né? Porque é comum a gente dizer tudo que acontece a culpa é dos outros, né? É outro que é chato, é outro que implica, né? É o governo que é Você fazer isso. análise, né? E essas pessoas são difíceis de conviver que você não imagina. Eu conheço Aí, várias. enquanto o problema são Várias. os outros, ela não se Tem muda, né? argumentos. É incrível. É isso aí. Mas vamos dar um passo aqui, olha, que tem mais coisa. Quem lê essa? Posso ler? Posso ler? Pode sim, Gilberto. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Aqui é justamente o que eu percebo é o ponto de a gente, né, entender um pouco mais essa energia criadora, tendo isso não como crença, mas como certeza, começa a ficar, às vezes, um pouquinho mais fácil a gente aceitar, né, fatos que acontecem, dificuldades que surgem, e deixa de ser eventualmente uma fé cega, né? Passa a ser uma fé raciocinada, uma fé onde a gente procura realmente vivenciar o que vai acontecendo. Não é fácil, lógico, mas Não, e é justamente quando a gente é contrariado nos nossos interesses ou, enfim, desejos, né, que isso se põe à prova, né? Porque é tudo bem quando tudo está bem, né? Né? Não importa perder ou vencer, até perder, né? Aí a gente começa a questionar a justiça divina, a bondade, a sabedoria, né? E aí a gente sabe que né, nessa relação a gente tem que entender qual é a vontade maior, né? Qual é o objetivo, o sentido naquilo tudo, né? Alguém gostaria de comentar esse trecho? Oi, Clarissa, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Desculpa, não Boa consegui ter noite. entrado antes. Como vamos? A gente está lendo aqui os trechinhos do Homem de Bem, cada um está comentando um pedacinho, tá? Deixa Excelente. você chegar e aí, quando os outros já tiverem falado, aí você entra, tá bom? Você pode também comentar. Excelente, obrigada. Então, seguindo, depois do Gilberto, quem? Posso ler. Tá, Fernando. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita sem murmurar.
Uhum. Acho que isso tem um pouco a ver com a questão que você trouxe, né, Fernando, do compreender o que é esse futuro, né? Quando eu leio Tem Fé no Futuro, Jorge, na minha, vem direto a vida espiritual, que a cada dia que passa eu estou mais próximo, né? E nós também, né? Sim. Então, eu tenho fé no futuro, realmente. Daqui a pouco eu vou mudar de plano. Não tem alternativa. É isso aí. E acho que compreender que você ter resiliência para saber que hoje a coisa pode estar bem, mas amanhã pode dar uma virada, né? E a gente ter resiliência para aceitar isso. É verdade. É isso. É olhar a vida não com a perspectiva terrena apenas, né? Mas olhar numa perspectiva espiritual. Então, é essa perspectiva espiritual que nos dá o consolo, né? Que nos dá a força, a resiliência para enfrentar as dificuldades, os desafios que a gente tem que passar, né? Então, no dia a dia, né? É mais Às difícil vezes quando a gente tudo não tem tá isso. bom, exatamente. Mas às vezes acontece alguma coisa fora do previsto que você vai, puxa, agora eu dou um passo para trás. Não, são dificuldades que vêm para a gente realmente acordar que a gente precisa manter a fé, mesmo tendo tropeços, mesmo aparecendo dificuldades, a gente ser firme e acreditar que aquilo vem para a gente superar alguma outra coisa que às vezes não sabia que era preciso. Eu acho que depois, quando passa, você vê que aquela coisa que foi ruim, ou pelo menos difícil, também fez a gente dar um passo à frente. Então, tem que ter essa fé para isso, né? Tem essa confiança, né, Clarissa, porque essa é a relação com Deus, né? Entender que Ele tem um plano, tem um caminho, está nos dando as oportunidades, às vezes doloridas, às vezes não, né? Mas que Ele é justo, que Ele é bom, né? Então, enfim, e que nada que é ruim vai perdurar para sempre, né? É isso aí. Muito bem, vamos ao próximo aqui. Quem pega agora? Eu falo. Bom, Fátima. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Eu acho que tem coisa aí que é bem difícil, né? Sacrificar sempre os seus interesses, a gente tenta, né? Sempre ir pela justiça, no caso, né? Defender o fraco contra o forte, é ser justo com quem precisa mais e tudo mais. Mas esse sempre pesa, né? Esse sempre. Agora, fazer o bem pelo bem sem esperar paga, eu tenho percebido que traz um prazer muito grande você ajudar e trabalhar, fazer algo pelos outros, né? Eu tenho feito muito trabalho voluntário na casa espírita que eu frequento e parece que a gente sai cansada fisicamente, mas sai muito leve, com a cabeça muito gostosa, leve, de pensar, nossa, eu fiz uma coisa muito legal, vai matar a fome de 120 pessoas, né? A gente tem um grupo que está cozinhando, é muito gostoso. E você faz isso, você não sabe nem quem é, para quem é que você está dando, é uma pessoa, um necessitado, né? De rua. Então, fazer o bem pelo bem, isso eu acho que a gente já está conseguindo praticar muito, né? Eu sinto isso. Agora, sacrificar sempre os interesses, eu acho que já é um pouquinho mais pesadinho. Eu acho. Mas esse seu testemunho é muito legal, Fátima, porque realmente quando a gente ajuda sem exigir nada, realmente a gente sente essa
essa alegria, É uma né? leveza, né? É uma leveza, né? É verdade. E, na verdade, quando a gente consegue, né? Ainda é muito difícil, né? Quando você entra num conflito, que fica naquele bate e volta, que você insiste num ponto, aí o outro lado redobra a aposta, e você mais ainda, e fica naquele embate, né? Quando chega naquele momento que você diz assim, sabe o quê? Deixa para lá, né? Assim, quero ser feliz mais do que ter razão também. E isso também, para mim, a minha experiência, quando eu consigo me libertar daquele peso que é essa disputa, também dá uma leveza tremenda, né? Dá assim uma... Nossa, eu posso escolher ser feliz, né? É verdade. E assim, né? Do que ficar nesse ping-pong, me cutuca, te cutuco, que não leva a lugar nenhum, né? Mas é Leva, verdade. assim, leva a um lugar desconfortável para todos, né? Para todos, principalmente para você, né? É Para verdade. todos, Quantas vezes a gente, num trabalho mediúnico, né, fala com espíritos que estão perseguindo outros, né? E às vezes são séculos, não é questão de meses, são séculos, né? Aí a pessoa está ali naquele negócio, o outro já até melhorou, né? Um pouco, né? Você fala, olha só como é que está os fulano, ele ainda está igual que era antes. Não, realmente ele tem feito umas coisas diferentes. Aí você pede para o espírito, olha para você. Aí, normalmente, eles não querem olhar para si próprios, né? Olha lá, eu conhece a ti mesmo, né? Olha para você. Aí, quando ele olha, ele vê assim que ele está aos trapos, que ele está horrível, mal cheiroso, feio, né? Eu falei, bom, o que você quer, né? Você quer se libertar disso ou não quer, né? Mas é isso, né? Às é vezes o não é a orgulho, né? justiça. O É, orgulho que conduz muito, né? O orgulho de você é, querer achar que você está sempre certo, né? Achar que você é, tem a razão, não dá o braço a torcer é, e perde. É uma relação perde-perde, né? Porque é nenhum dos dois verdade. quer bem, né? Verdade. E aí é orgulho mesmo. E às vezes o que a gente chama de justiça é vingança, né? Não é bem justiça. Você quer fazer o outro sofrer, né? Isso não é justiça. Mas eu acho que são esses debates, mesmo que não tenha o ganhador ou o perdedor, mas eu acho que são esses debates que vão clareando a mente. Eu acho que, mesmo que a pessoa ainda não tenha assim, já a noção da reflexão, daquilo que a gente comentou no primeiro item, que é a consciência de refletir, de examinar seus atos, nada. Mas acho que assim, uma sementinha, alguma coisinha, uma pequena raizinha você planta. Às vezes, Eu não sei se eu... na reflexão futura. Eu não sei se eu entendi o que você trouxe, né? Mas uma conversa difícil, mas se ela é uma conversa realmente para chegar na essência das coisas, eu concordo contigo, pode ajudar. Mas se a gente fica só na briga, né, é um buraco, é um abraço de afogados, né? Vão os dois para o inferno, né? Até que eles se cansem, né? Tem que ter um ponto aí, nem que seja a desistência, mas tem que ter um ponto, não é um ponto final, mas é um intervalo, vai. Mas isso que você trouxe é interessante, porque o importante é entender qual é a necessidade do outro, né? E por que ele está batendo o pé, né? Então, às vezes é orgulho, mas assim, eu quero ser reconhecido, eu quero ser ouvido, né? Qual é a necessidade do outro, né? E o quanto que eu posso atender. Amado. Exato. A maioria quer ser amado. Todos nós, né? Né? E quando a pessoa sente que ele está sendo ameaçado, agredido ou maltratado, né? Vira bicho, né?
Só que em vez dele dizer isso, ele vai e ataca, né? Faz do outro também o alvo, né? Mas é essa compreensão mútua que a gente quer chegar, né? E aí você sacrifica o seu interesse, ou seja, esse orgulho, né? A entender qual é a necessidade do outro, né? E aí fazer justiça. Mas é isso. Algo mais, gente, nesse trechinho? Tranquilo? Caminhamos? Quem é o próximo? Posso ser eu, se ninguém se apresentar? Tá bom, Clarice. Encontro satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. É na mesma linha que a gente vem falando, né? De você realmente servir muito mais, né? Do que querer retorno para si próprio, né? E Jesus já falava isso, né? Quem quer ser o primeiro, seja o último, né? O primeiro é o que mais serve, né? O primeiro é o que mais serve. É verdade. É isso aí. E a gente tem uma vida inteira para fazer isso, né? Verdade. Muito interessante. Eu li a história. E um caminho longo, né? E um caminho longo para realmente buscar essa aderência, né? Porque todo dia buscar, né? Lembrar de todos esses pontos para a gente se aprimorar mais, né? Nessas virtudes diversas. Mas que realmente, como foi colocado, não é fácil no dia a dia, né? Não é o nosso costume, né? A gente tem que mudar um jeito, né? Um jeitão. Tava lembrando uma história de uma experiência de quase morte. É um psiquiatra americano. Ele escreveu um livrinho. Agora eu esqueço os nomes. Depois eu me lembro, eu passo para vocês. Mas a história ele tem assim uma vivência bem ampla, né? Mas ele era recém-formado em medicina e ele estava preocupado em ter uma boa carreira, ganhar um bom dinheiro, ter um carrão, ter uma casa, não sei o quê. Então, tudo são preocupações para si, materiais que são perfeitamente normais no nosso mundo, né? Eu diria que eu também tenho e tive, né? Essas preocupações, né? Mas ele nessa experiência, ele olha para a vida dele e aí a reflexão que fazem ele ter, né? Assim, mas que serviço você está prestando? Quem é que você está ajudando? Né? E aí ele realmente descreve muito forte isso que está aqui nesse quadrinho, que é, putz, eu só pensava em mim, né? Só tenho pensado em mim até agora, né? Então, como é que eu posso passar, de fato, a pensar e ajudar os outros, né? Então, ele volta, né? Trabalha psiquiatria, então ele caminha nessa linha aí, né? Mas é isso, né? A gente acha super normal, mas a vida não é essa aqui, né? Definitiva, né? Isso a gente tem que parar e às vezes pensar um pouco. Muito bem. Quem vem agora? Deixa eu só voltar um pouquinho naquela questão no finalzinho da questão anterior que falou que eu estava falando sobre a teoria secundária, que eu não lembrava o nome exato, que está no livro Reforma Íntima. Aquela última frase: o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e perdas decorrentes de toda ação generosa. Esse é um caso típico de teoria secundária, onde eu vou ler o trechinho aqui do livro.
teoria secundária são todas as desculpas e justificativas para não seguir a trilha do bem. O encarnado é inteligente o suficiente para moldar teorias justificativas do seu modo de agir e pensar. Essa é a teoria secundária e é difícil conversar com determinadas pessoas que não caíram naquela consciência de analisar a si mesmo, entendeu? É uma fase anterior. Essas pessoas são difíceis realmente de você dialogar e chegar num acordo. Marcos, eu só acrescentaria que essas pessoas somos nós, né? Somos nós, uma parte de nós, outra, quem sabe a gente já superou uma parte, mas tem muitos desses nós, né? É isso aí. Talvez não em grau máximo, mas Não é tem verdade? bastante Não, gente não é aí. uma realidade. É isso aí. Bom, seguindo, quem pega? Eu, Beleza? o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Uhum. Pois é, hoje em dia só se fala muito disso, né? Realmente, né, um século atrás, ou dois, até ficavam discutindo se os negros tinham alma, as mulheres, né, coisas absurdas. Né, coisas que hoje em dia a gente já tem muito mais consciência. Realmente é isso, né? Se todo mundo é igual, todos somos irmãos, não importa cor, gênero, raça, nem nada. Somos tão pequenos, né? Deus criou tudo, tantas coisas. Nós somos uma raça no escanteio do universo, num planetinha pequenininho, né? Dentro dessa raça tem bilhões, nós somos um só e a gente acha nossa cor de cabelo, nosso time, tudo nosso é melhor, né? Gostei dessa, Rafa. A gente é um tiquinho, né, nessa história. Você acha muita coisa, né? Mas é verdade. Mas sabe, Rafa, que é interessante, né, na doutrina dos espíritos é que a gente tem a reencarnação como uma realidade, né? Imaginar alguém hoje, né, que olha para alguém e discrimina por isso ou por aquilo, entendendo que, bom, nada impede você reencarnar desse jeito na próxima, né? Realmente mostra que isso não tem sentido, né? Igual que vem alguém. Sei lá, o judeu israelense, né? Poxa, você pode reencarnar como um palestino, né? Ou o filho casa com o palestino, né? Você pode vir como israelense. E aí, o cara é o monstro, é isso, aquilo outro, né? Com isso tudo por terra, né? O próprio Emmanuel, né? Era aquele senador, né? Todo pomposo, né? Públio Lentulus, não sei o quê. Na encarnação seguinte, ele voltou como um escravo grego, né? Então, onde está aquela pompa toda, aquele status, né? Enfim, somos espíritos, todos irmãos. É isso aí. Então, humano e benevolente para com todos, né? Sem distinção. Todo mundo é meu próximo, né? Não importa quem. Muito bom. Seguindo. Quem não falou ainda? Eu não falei. Quer dizer, já falei muito, né? Mas não li. Queremos te ouvir lendo. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Isso também é muito sério, né? Porque a gente tem a tendência de querer que as pessoas pensem como a gente, né? Anátema é condenar, né? Então, o que você comenta, Ide? Acho que é isso, né? A gente respeitar o pensamento do outro, né? Porque não somos os certos, aqueles que temos
o poder e o dom da palavra, e isso é muito comum, né? É aquilo que a gente já citou em outras vezes, em outros textos aqui. Às vezes você discute, porque você acha que você tem razão. As suas convicções são as verdadeiras convicções, né? E não é bem assim, né? Então, você não pode desdenhar do que o outro pensa, né? O outro acredita. Cada um tem o seu momento de evolução e de crença, de raciocínio, eu acho a vantagem do espírita é que ele é convidado a sempre raciocinar sobre tudo que se diz, né? Então, só com isso, você já tem uma coisa que você diz assim, não, eu não sou o dono da verdade. O próprio Kardec falou isso, né? Se a ciência provar uma coisa contrária, nós vamos aceitar, né? Então, É isso aí. Ninguém é dono da verdade. Aí já está dizendo que não somos os donos da verdade. Né? Então, e uma coisa interessante de que né? eu acho que estando, né, é óbvio que eu sou suspeito, que eu sou espírita, né, mas eu acho uma coisa muito legal no espiritismo é justamente não ter esse negócio do ser o dono da verdade, porque nós mesmos dizemos, né, tá no livro dos Espíritos, né, não é o fato da gente ser espírita que vai garantir algo mais para a gente ou não, né? É o que a gente faz, né? É o bem que a gente faz realmente vai fazer diferença. Mas uma coisa que eu acho muito legal quando a gente pensa na evolução e no progresso da humanidade é que todos nós vamos chegar lá, né? Não vai ficar ninguém para trás. E mesmo que a gente olhe assim, no nosso entendimento, tem uma ideia muito equivocada, uma forma muito errada de se conduzir, um dia vai estar junto, né? Um dia também vai chegar ao esclarecimento, à luz. Então, não tem nada assim perdido, e nada que tenha que ser extirpado, né? É uma questão de tempo para cada um, né? Todos vamos chegar lá, nós inclusive. Nós inclusive. E acho que não querer também, né? Tá a goela abaixo dos outros, que a sua verdade é melhor que a deles, né? Principalmente no que tange a religião, né? Uma coisa é você pregar coisas que a gente busca, né? Trazer coisas positivas, mas não é porque o outro não acredita no que você acredita que ele não é, e você é melhor que ele, né? O que a realidade dele é outra. E Clarissa, hoje está muito em voga a coisa do cancelamento, né? Eu não consigo nem ouvir a opinião que é diferente da minha, né? E, obviamente, tem muita besteira, coisa horrível aí no mundo, né? Mas também, assim, eu tenho o direito de pensar, o outro também tem, né? E é aquilo que ele fala, né? A gente respeitar, né? Quem não pensa como a gente. É isso aí. Seguindo. Quem não falou ainda? Deixa eu ver aqui a lista agora. A Selma estava aí, depois desapareceu. O que aconteceu, Gilberto? Tem que perguntar para a Selma. Vai levar falta, hein? Caiu desde o começo o som no Zoom dela estava sobe e desce, e ela acabou desconectando. Eu estou ouvindo ruim também, Alberto. Não sei se é a internet nossa aqui. Pode ser. Gilberto, então já que você está com a mão no microfone, te convido a comentar esse trecho aqui. Primeiro vou ler, então, né? Exatamente. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo à suscetibilidade de alguém,
que não recua à ideia de causar no sofrimento uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui ele mostra um pouco, né, o outro lado do homem de bem, ou seja, mostra como nós ainda somos, né? A gente ainda traz essas vicissitudes que são mencionadas aí, né? Aquilo que você comentou, né? Muitas vezes, não, vou cometer a justiça, quero a justiça, e na verdade é um sentimento de vingança. Então, assim, o que esse aula de hoje, né, me traz à cabeça? O aspecto de o tempo, que é isso que eu creio que para nós, no plano físico, encarnados, é o que nos causa dificuldade. A gente sempre, ou ainda, né, relaciona tudo ao tempo. Então, mas eu estou longe disso, mas porque o tempo é a referência que a gente quer ter, né? Ao invés de a gente conseguir, né, se livrar um pouquinho do aspecto do tempo e seguir com a vontade de querer mudar. Tanto faz se vai demorar 1 ano, 200 anos, 500 anos, isso não importa. É ter o foco e a bússola apontada para aquele lugar. Né? É isso aí, o que eu posso fazer hoje, né? Com o que eu sei, com o que eu conheço, né? Porque aquilo que a gente... Só complementando, Clarissa, porque aquilo que a gente sabe e não aplica, a gente se torna responsável, né? Sinto muito dizer isso para vocês à altura desse curso, desse programa, mas na medida que a gente conhece, a gente se torna responsável. Não é dizer que a gente vai ser perfeito. Mais responsável, né? Eu digo assim, mais responsável aos seus atos, né? Frente aos seus atos. Exato. Por isso que me chama a atenção, eu entendo, mas me chama a atenção, não merece a clemência do Senhor, porque a gente vai, sim, lidar com os nossos atos, né? E as consequências dos seus atos em algum momento, mas a clemência, em algum momento, ela está sempre presente, entendeu? Seja por a chance de voltar e tentar acertar, ou passar por alguma dificuldade. Talvez seja uma limitação minha, mas eu acredito que, como filho pródigo que fala, eu acho que a gente sempre vai... Sim, os nossos atos são... Eu não gosto do termo julgados, né? Tem consequências, né? Que a gente está aqui para evoluir e vai estar voltando, buscando acertar, mas eu acho que justamente o voltar para acertar, seja, né, nesse mundo, no mundo pior ou no mundo mais evoluído, mas eu acho que a clemência do Senhor, na minha cabeça, ela está sempre presente, porque Ele está sempre confiando que a gente vai, sim, trabalhar nossa essência divina, uma hora acordar para isso, e nós somos responsáveis para também tentar passar isso à frente, né? Porque eu acho que quanto mais a gente prega o amor, quanto mais a gente planta essa semente, mais a gente permite que esse amor transcenda e se espalhe, né? Por isso que eu acho que a clemência vai estar sempre lá, de uma forma ou de outra, mas sim, que os frutos vão ser colhidos. Eu acredito, tá? Não, está muito bem colocado, Clarice, e é isso mesmo, né? Se nós mesmos somos chamados a perdoar, né, não há dúvida que Deus, né, na sua perfeição, tem toda essa capacidade. Mas, obviamente, eu acho que é nessa linha que você falou, né? Eu não vou ter os frutos, né, bons nesse momento, né? Plantar e colher, né? Uma hora você vai colher, você planta podre, vai colher o podre. Plantei, vai ganhar um pepino, né? Bem amargo, pepino, né? Sem sal e azeite para comer. Aproveitando então, Clarissa, comenta a próxima aqui, eu acho que está nessa linha. Ó. Tá.
não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. É fantástica, né? Essa frase é fantástico mesmo. E aí eu sempre me lembro muito o Pai Nosso, né? Que é muito presente, né? Que eu digo que faz um resumo de mais ou menos de tudo que a gente lê, né? Só que aí a gente está entrando nas minúcias, né? De vários aspectos, mas basicamente é isso, a gente conseguir estipar, né, o rancor, né, de atos que não nos fazem bem, né, e não querer essa vingança, né, e justamente sempre focar no perdão, né, e tentar sempre trabalhar para esquecer as ofensas, até porque esquecer as ofensas é um benefício para nós mesmos, né? Quando a gente aprende isso, que quando a gente guarda o rancor, guarda aquele remorso, como aquilo nos faz mal, como nos envenena e como traz doenças a nós mesmos, físicas, né? E então, quer dizer, perdoar é um aprendizado que nós passamos a ser os mais beneficiados disso tudo, né? Então, é muito legal. E não guardar o ódio, né? Que é um veneno enorme. Perdoar é mais do que libertar o outro, é se libertar, né, desse lugar. Exatamente, a gente ganha o maior perdão de todos, né? Então é gratidão por aprender isso, né? É claro que por sermos réis, né, humanos aqui, claro que na hora dá uma raivazinha, né? Mas a gente tem que digerir e tentar realmente extirpar esse ódio, né? Que manter. A hora você fica zangado, mas para que ficar zangado? Que benefício vai se fazer, né? Daquilo. Então, cara, ele não sabe o que está fazendo, ele não recebeu a verdade ainda, não teve a chance, né? Então, você tem mais aqui sempre trabalhar na confiança, na fé, na oração, plantar, porque a gente acaba se beneficiando disso tudo. O mundo fica melhor, a vida fica melhor. Isso mesmo. Tem uma... Shakespeare tem, eu não vou lembrar exatamente, mas agora, enquanto a Clarice falava, e você também, mas é algo mais ou menos assim, né? Não perdoar é a mesma coisa do que eu pegar e veneno, esperando que o outro morra, né? Quer dizer, isso é ótimo. A pessoa, né, fica naquela, não perdoa, é similar a ela tomar o veneno achando que o outro vai morrer. É uma imagem bem forte, né, Gilberto? Na verdade, você é que está se prejudicando. Né? Muito boa mesmo, né? Porque o ódio é um veneno, né? É um veneno que vai nos trazer muito mal, né? E muitas vezes a outra pessoa que nos prejudicou acabou sendo eventualmente até sem ela perceber, meio que, e a gente fica remoendo aquilo, né? E a pessoa continua vivendo, vai buscar a felicidade dela, vai conseguir ser feliz e a gente definhando, né? Verdade. Verdade. Fernando, você faz a próxima? Faço. Então, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Eu acho que a gente tem que observar as fraquezas alheias para corrigir as nossas, né? O que é extremamente difícil. Mas aqui ele está falando para ser indulgente, então é relevar as fraquezas do outro, né? É não ficar ali, né, espezinhando, porque a gente também tem fraquezas, né? E aí por isso não atirar a primeira pedra, né? Não atirar a pedra.
É isso mesmo. Sem Talvez dúvida. usar, observar as fraquezas alheias para corrigir as nossas, né? Não. Isso seria ótimo, né? É isso aí. Mas é um perdoar mais leve, né? Assim, é um pouco não dá atenção, né? Não dá importância à fraqueza alheia, né? É isso aí. É isso aí. Muito bem. Como Jesus não ficou reparando a fraqueza da mulher adúltera, né? Ele, né? E ele era um que não tinha pecado, né? Mas é isso aí. Seguindo, Fátima. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Acho que às vezes a gente tenta justificar um defeito que a gente tem falando do defeito do outro, como se isso tirasse o defeito, né, da gente. Isso aí. Diz que normalmente a gente vê nos outros o nosso defeito, né? Não sei. Poxa, você vê? Então, isso é verdade, né? Incomoda porque você vê aquilo no outro, ou é um problema do outro, mas é aquele reflexo seu. Você é assim também, então... Ou você é assim, o outro nem é, né? Mas você enxerga, porque você está enxerga dentro de dessa você, maneira. né? Às vezes você vê maldade onde não existe, mas é porque você tem maldade dentro de si, né? Então você acha que o outro é capaz de fazer uma coisa, às vezes nem você isso pensa com o uma cara cabeça poluída, Na verdade, faz o outro de espelho, né? Só desperta a nossa sombra, né? Tá lá, né? É verdade. Mas aí é aquela velha história, né? Quando eu aponto o dedo para o vizinho, né? Eu tenho 3. 3 apontando para a gente. Voltados para mim, né? E é legal que parece aqueles filmes que você vê assim, ou aquelas brigas, né? Que dentro de casal, né? O outro, em vez de um critica, e aí o outro, primeira coisa, começa a achar o defeito dos outros e começa a criticar o outro. Aí o negócio não tem fim, né? E nem condiz em tentar, será que esse defeito, tudo bem, já é cheio de falha, mas primeira coisa é devolver, né? Você também, você faz isso, faz aquilo. É verdade, é o que eu falei, me cutuca, te cutuco, né? Exatamente. Fica aquele negócio. Assim surgiu o samba, né? Verdade. É verdade, mas não leva a lugar nenhum, né? E a gente vai se enredando, se enroscando e piorando, né? Às vezes por coisas pueris, né? Verdade. Jussara, você lê o próximo? Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Isso é uma coisa que que eu devia estar fazendo, né? Acho que todo mundo também. Porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso, quando no final do dia elas pensam e se perguntam, uma reflexão do que fizeram durante o dia, do que podiam ter feito melhor. Isso é um exercício. E a gente, sei lá, eu esqueço de fazer. É péssimo. Eu esqueço de fazer. Eu agradeço toda noite, mas eu não faço... Toda noite, acabo o dia, eu agradeço a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estar aqui. Mas eu sempre me esqueço disso. Agora, lendo, eu falo, eu não tenho vergonha mesmo, né? Mas acho que você está falando de si, mas eu me sinto representado também, viu, Jussara? Mas
Mas assim, realmente a gente está atento para isso, né? O que eu fiz de bom hoje, o que eu mudei, o que eu me esforcei, né? É legal, vamos celebrar também, porque aqui ele não está falando o que falta, né? Mas aqui é o que você conquistou, né? Então, o que eu tenho a celebrar de bom, né? Que me dá, né, essa satisfação de ter avançado, né? E lembra o que o Gilberto falou, né? Obviamente, ele não está dizendo que a gente está sendo perfeito no dia seguinte, mas, puxa, esforcei alguma coisa, né? Dei um passinho. Essa, viu? Afinal, a gente está Mano. aqui para isso, né? Foi bem colocado essa, viu, Jorge? Não entendi. Realmente, foi bem colocada essa questão, né? A pessoa tem consciência daquilo que não é perfeito, mas essa realmente é um ponto de referência para a gente pensar bem nessa questão, né? Fazer aquele exame de consciência que a gente costuma fazer. Exatamente. O Gilberto conseguiu a frase correta, Gilberto. Você pode nos ler aí? Acho que fiquei legal ouvir aqui rapidamente aparecer na tela. Abri meu microfone aqui. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Eu acho isso ótimo. Shakespeare tem várias excelentes, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Então agora, Rafa, você lê o próximo para a gente? Leio. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Pois é, né? O orgulho, né? A gente quer ser valorizado, quer sempre estar em primeiro lugar, né? E o contrário de Jesus, que veio para ajudar a gente, a mínima preocupação era com ele, né? E veio para a gente, porque ele não precisava, né? Estamos muito longe disso, né? Quem não gosta de elogio, né? Ou de se sentir... Elogiar, né? Fui eu que fiz, viu, chefe? Foi ideia minha. Às vezes eu subordinado lá que teve a ideia. Né? O que seria dizer, olha, fulano fez um excelente trabalho, puxa, né? Bacana ter ele aqui no time, né? Pois é, eu não tenho uma equipe para ficar puxando a orelha, mas quando eu vou tentar dar uma bronca em alguém, eu sempre tento primeiro começar com qualidades, elogiar, para depois falar, olha, tenta melhorar nisso, naquilo. Mas nem sempre as pessoas aceitam, viu? É difícil, né? A arte do feedback, né? Mas é isso, dizer o que tem que ser dito, mas com consideração, né? Com interesse, né? Em ajudar, né? É verdade. As pessoas leem muito as intenções, né? E às vezes a gente diz uma verdade, mas diz com raiva, né? E a pessoa percebe que você não quer ajudar, você está querendo mesmo né, desancar, né, o outro, né? Agora, às vezes você diz uma coisa que precisa ser dita, né, com fatos e argumentos, né, entendendo assim, realmente quero te ajudar, o outro pode ser que escute de outra forma, né? Mas é isso, é a arte das relações, né? Quem não falou ainda nessa rodada? A Jussara falou há pouco. Ide, a próxima é a sua, Ide. Tá legal. Não se envaidece das suas riquezas, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Aí eu já acho que para ter esse entendimento você já precisa de um pouquinho do conhecimento e da evolução, né? Para você não se envaidecer pelo motivo de saber que vai ser tirado, né?
Porque às vezes você tem a vaidade, mas por outros motivos, né? E não o que está colocado aqui. Mas eu acho que para você né, não se envaidecer do que você possui, porque sei lá, eu acho que a pessoa, para não envaidecer, ela precisa de uma evolução, do conhecimento, ter já alguma coisa para que ela não tenha essa vaidade, né? Como está a frase, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Então, você não vai envaidecer se você já tem esse conhecimento. Ou se não, é uma coisa natural tua, como é o orgulho, como são outros defeitos morais, né? Que se tenha, né? A vaidade, né, e o orgulho, aí dessas coisas que são transitórias, né? Materiais, né? Materiais, status, né? Muitas vezes, né? Tudo isso é temporário, não é nosso, né? O que é nosso é o que está dentro do nosso coração, né? Enfim, são nossas aquisições morais, intelectuais, né? Estou me lembrando do Jó, né? Lembra Paciência de Jó, né? É um livro da Bíblia antiga, né? É uma e aí o Jó, num determinado momento, chega a uma grande conclusão, porque o Jó era um cara que tinha tudo. Ele tinha riqueza, tinha uma família que ele adorava, tudo era bom na vida dele. Aí o diabo foi tentar o cara, né, para ver se, né, se ele perdesse isso daí, ele continuaria louvando a Deus, né? E aí, depois que ele perde tudo, morre a família, ele, enfim, tudo de ruim acontece, ele chega a uma conclusão. Ele diz assim: Deus dá, Deus tira. Assim, essas coisas que são de fora, né, a gente perde, né? Não é motivo da gente se regozijar. Ter a vaidade, né? Ter o orgulho, ter a vaidade, é verdade. A gente, tudo que a gente tem aqui, né, nesse mundo, coisas físicas, elas ficam, né? Pode ter, não ter, mas o que a gente leva, né, conosco para o depois não é aquilo que você conquistou, né, em termos de bens, nem mas é aquilo que a gente aprendeu, né, a nos fazer melhor e fazer melhor a quem está ao nosso redor, né? Por isso que acho que uma coisa que eu gosto muito é que não adianta, né, você ser muito benevolente com os outros, mas dentro de casa você não aplica nada, né? Então, é o que eu lembro. Cara, os nossos pequenos passinhos é começar a não estar em volta, né? Parece fácil, mas não. É onde eu acho que é tão mais difícil até. Mas, Clarissa, além dos bens materiais, tem toda a parte do status, né? Que também sim. tem as posições, né? A fama. Com quem está falando, né? Exato. Que eu sou superior a você, seja até de casta, né? O pessoal fala das castas, né? Pensa que aqui não tem, nós temos castas aqui também, né? Verdade. Qual é o seu berço, de onde você veio, né? Não é assim. E a pessoa se sente superior por isso tudo, né? É difícil, vai muito mais além, né? Eu acho que talvez até agora a gente está vivendo um momento da gente refletir muito sobre isso, porque com a pandemia, e você ouvir tantas mortes, porque se você tiver, não precisa de religião, de evolução espiritual, de nada, se você só pensar que você, a hora que morrer, você só vai para um caixão sem nada, seja rico, seja pobre, seja que tem, sei lá, orgulhoso, humilde, né? Enfim, seja o que você for, você vai
de repente você está ali, morreu e vai para o caixão e vai levar o quê, né? Então, eu acho que a pandemia veio nesse sentido trazer a morte mais próxima da gente e trazer essa morte mais próxima, e se você aceitar e entender que realmente você, de uma hora para outra, você pode não estar mais aqui, você vai mudar o seu conceito independente você vai refletir e vai perceber que tem muita coisa que não precisaria ser do jeito que é, né? Que você pode viver com mais simplicidade, com menos coisas. Então, né, não precisa, você pode ir um dia a um restaurante, alguma coisa, mas não precisa ir todo dia, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe um lado para se refletir, e esse fato de você estar todos os dias ouvindo a palavra morte, né? Que se você pensar há 2 anos atrás, você ouvia quando acontecia alguma coisa com alguém mais próximo, um amigo, um parente, alguém, né? E hoje você ouve todos os dias, né? Então, eu acho que as pessoas tirariam, se tiver mais a consciência, a certeza porque eu acho que a gente sabe, mas tá muito longe da gente, né? A gente sempre acha que com a gente não acontece, tudo acontece com o outro, né? E com a gente não acontece muito. E aí você vai ver que você não precisa né, de tanta vaidade, de tanta coisa, enfim. Você pode ser mais desprendido. Mas desprendido, né? É o que realmente importa, né? É o que a gente é, né? Na essência. É isso que a gente leva. O resto... leva o que a gente fez, né? Ou deixou de fazer, né? Seja positivo ou seja negativo, é isso que a gente vai levar, né? O que a gente fez com as capacidades e com as coisas que a gente tinha aqui nessa vida. Né? Como a gente usou o que a gente tinha, o que a gente fez ou deixou de fazer. Tem muitos relatos de espíritos, né, que foram pessoas importantes, entre aspas, na Terra, né? Assim, tem acho que no Evangelho segundo o Espiritismo tem de uma que foi rainha, né? E ela diz: olha, eu daqui olho para cima e vejo muitos dos meus servos, né? E muito mais altos do que eu, né? Então, aquela pessoa que provavelmente ela desprezava, que não dava nada por ela, é a pessoa que tinha bondade, que tinha humildade, né? Que, enfim, está numa condição espiritual melhor, né? E ela que se achava importante, que todo mundo, né, estava ali para servir ela, quando ela via, ela estava numa situação, né, não tão elevada, né? Mas é isso. E a gente olhando também as pessoas ao nosso redor, às vezes a gente não dá importância, né? E acha que, enfim, né, não é relevante, mas quando a gente vê é a pessoa que tem realmente o coração, né, mais bem trabalhado, né? Bom, vamos dar uma caminhada aqui. Vamos agora com Fátima, pode ser? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. É o que eu tinha comentado agora há pouco. Eu acho que o problema não é você ter as coisas, é como você usa essas coisas, como você usufrui dessas coisas, às vezes em detrimento dos outros. Então, você não precisa tudo, você teve a capacidade de ter, mas você pode fazer uma obra legal, ajudar outros, né? O problema é o que você faz com as coisas que você tem, não é você ter, né?
Eu interpreto dessa forma. Satisfazer mesmo. só as próprias paixões. Esse é o grande problema. Né? Porque se foi dado a inteligência para você, você conseguiu evoluir, crescer, conquistar, será um bom emprego, um bom cargo, ter bens, ter coisas, mas ao mesmo tempo você é caridoso, você ajuda. Eu não vejo mal algum nisso. Agora, se para você ter as coisas, você escraviza alguém, né? Você abusa do trabalho, você não remunera os seus funcionários, essas coisas daí são maléficas, né? E tudo que você receber, usar para o seu próprio, para a sua própria satisfação, eu acho isso é o problema, né? Não ter. O ter é bom você ter. É bom ter. É também da futilidade, né? De pessoas que são extremamente fúteis aí também. Viver na futilidade, você não fez nada de bom com aquilo, né? Dos recursos, talentos que tem, né? É isso mesmo. É usar bem os talentos que tem, é bem isso. É isso aí. Se são os materiais, ou são os intelectuais, são os artísticos, né? Tudo isso. Jussara, você faz a próxima? Se a ordem social colocou sobre o meu mando outros homens, tratos com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. É o que a pessoa falou. A gente estava falando, dando continuidade, né? Que a gente estava conversando. E se você tem um cargo, né, de chefia, se você é um diretor, se você tem que sempre enaltecer, né, a pessoa, né? Você não pode nunca diminuir, né, a pessoa. E ele coloca isso aqui, né? Não esmagar, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Bondade, né? Sabe o que é isso? Também é ter empatia. Tem pessoas que não têm empatia, né? É uma coisa horrorosa. Eu me choco com a falta de empatia de algumas pessoas. E eu acho que isso se resume a isso mesmo, a falta de empatia mesmo. Tem gente que não tem. É saber entender a posição do outro, né? E servir, né? Hoje até se fala de liderança servidora, né? Porque muitas vezes também o líder acha que ele é servido, né? Mas, na verdade, ele está ali para ajudar e dar condição para os outros, né? É isso aí. Na verdade, o líder sozinho não faz nada, né? Sem os liderados. É verdade, né? Tinha uma história de um sujeito rico que falava isso, não? Isso tudo eu fiz, isso tudo eu conquistei, tudo isso eu adquiri. Aí o outro pergunta assim, mas você fez tudo isso sozinho? Não tinha ninguém te ajudando? Será que Deus também, né? O plano espiritual também, né? Não te ajudou, não te favoreceu, né? Agora, o que você vai fazer com isso tudo, né? É um pouco por aí, né? A gente é meio soberba, né? Achar que, né, eu sou capaz de... E é legal que isso realmente, né, mudou, isso está mudando, né? No meio empresarial, isso está mudando muito. Quando você vê uma equipe, quando alguém consegue alguma coisa, a pessoa não fica se enaltecendo, é até feio hoje em dia, né? Ela coloca sempre que conseguiu por conta da equipe, ela enaltece a equipe. Bom, eu tenho visto isso, né? Isso é positivo, sinal dos tempos, né, Sara? É uma mudança. Bom, Rafa, você lê o próximo? Sim. O subordinado, de sua parte,
compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Aí é complicado, viu? Porque eu não participo do estudo corporativo, mas eu vejo pela minha irmã, pelos conhecidos, que é uma guerra. É um querendo roubar o lugar do outro a qualquer custo, subir, né? Minha irmã mesmo teve, não sei, acho que poucas pessoas ficaram sabendo, ela teve um AVC. Ela estava viajando a trabalho, estava em Londres, teve um AVC, por sorte, trataram ela rápido e deu tudo certo. Quando ela voltou, ela ficou assustada. Ela voltou nas primeiras reuniões, até a moça que estava com ela na viagem, que não tinha nada a ver com a área dela, começou a dar palpite, querer já assim, roubar o lugar dela. Ela faz o quê, Rafa? Ela pediu demissão, mas ela trabalhava na Restock, sabe? Que tem várias marcas de roupas, ela era estilista. Depois que ela repensou a vida dela, saiu porque ela falou que ela, em vez de fazer o que ela gostava, ela ficava só domando egos e apagando incêndios. Mas tem disso. Crescer em cima do outro, o que não deveria ser, né? Ter mais união. Ainda existem ambientes tóxicos assim, né? Realmente, aí como é que o homem de bem, né, ou a pessoa de bem, se comporta nesse lugar? Aqui eu entendo que a frase está falando muito mais com a relação para cima, né? Ou seja, eu tenho meus deveres, também vou cumprir meu papel, né? Não ficar ali com papel de vítima ou coisa desse tipo. Mas você trouxe uma outra dimensão interessante, Rafa, que é a relação entre os pares, né? Estamos aqui colaborando, estamos nos ajudando, né? Ou estamos aqui numa lei da selva, né? Ou seja, quem prevalece sobre os demais, né? Também aí, né? E aí, obviamente, se a gente tem chance de mudar o ambiente, ótimo, né? Certamente a gente agir de uma maneira coerente, né? Ou buscar um ambiente que seja compatível com nossos valores, né? Isso mesmo. O próximo, ele fala, né, que finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que os seus sejam respeitados, né? Que acho que tem muito a ver com isso que o Rafa falou, né? Ou seja, dessa reciprocidade, né? Dessa mutualidade, né? Onde cabe a gente respeitar o dos outros, né? E, óbvio, esperar que os nossos sejam também, né? E aí ele conclui dizendo, olha, isso aqui não esgota, né? Não exaure tudo que é a qualidade de um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Eu acho que talvez essa seja a mensagem apropriada aqui para o fecho, né? Ecoa um pouco o que o Gilberto trouxe antes, né? Que é óbvio que o homem de bem é um homem que a gente está vendo aqui praticamente perfeito, né? Nós não estamos perto disso, mas se a gente se esforça por possuir, né, essas qualidades, obviamente a gente vai estar no caminho correto, né? E aqui só lembrar que Kardec fala que o espiritismo não institui nenhuma nova moral, né? Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, ocultando essa fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, né? Então, nós estamos falando da mesma moral que Jesus falou, e é a mesma moral que vale em todos os cantos do universo, né? Porque todos nós somos espíritos, né? Criaturas de Deus. E aí vem a frase de Kardec, né? Que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. E, finalmente, fora da caridade não há salvação, né? Então, é interessante, agora ouvindo, né, e todo mundo comentando, né, como essas características do homem de bem resumem as leis morais, né, que levam a essa perfeição, né, que a gente vinha estudando. E é isso, gente. Não sei se tem mais algum comentário, pergunta.
Eu queria falar, Jorge, nós devemos, no mundo globalizado que nós vivemos, e particularmente aqui no Brasil, numa cidade como São Paulo, cheia de povos mais variados, né? A gente precisa compreender bem, podemos falar com um personagem que vem de outra religião, né? Quem sabe até um fundamentalista, ou mesmo uma pessoa materialista, né? Isso são questões que a gente deve saber muito bem, né? Para ver qual é o pensamento deles também, qual a forma de bem que eles conseguiram, que eles consideram bem, que eles consideram justiça. Tudo isso aí nas formas de pensamento desses povos que virão de outras religiões, né? Regiões asiáticas, regiões lá daquela região daqueles povos lá da Ásia, por exemplo, na verdade, por exemplo, né? São questões que a gente tem que ter na cabeça em determinados momentos, né, dos nossos encontros com outras pessoas, naturalmente, né? Porque esses fundamentos para o Espiritismo são perfeitos, né? Mas a gente já tem como referência para nossos encontros com essas determinadas pessoas também, né? Não levar assim também sob o ponto de vista crítico nosso em relação a coisas que eles pensam de maneira diferente, né? Esse é meu ponto de vista. É até uma das frases que a gente leu, né? A gente até comentamos um pouco disso, né? Você que foi lá para a Austrália, Clarice, o que você acha de lá, né? Já está um pouco adiantado na hora, mas pode ficar, quem sabe, para aproximar. Na verdade, eles são muito anglicanos, né? Então, eles seguem bem parecido com o posicionamento lá dos ingleses, né? Mas o que eu percebo é que os ensinamentos, né, de Jesus como um todo está se espalhando, né, cada vez mais devagar talvez do que a gente gostaria, mas tanto a minha irmã até estava falando, lá em Perth tem já centros espíritas, né, não muitos, mas já está começando a ter, e até estava comentando de uma amiga dela que foi e tudo, então é interessante, tá? Mas acima de tudo é que se a gente segue ou tenta seguir, né, um pouco desses ensinamentos que estão aí, a gente não tem que se preocupar, né, com a religião em si, e sim com os ensinamentos da aplicação de tudo isso. Então, achei que foi bem interessante. Pois é. Legal. Gente, são já mais que 9h30, né? E a gente pode continuar na próxima aula. Então, eu queria perguntar quem se sente aí inspirado para fazer a prece final. Eu vou pedir para Clarissa. Clarissa, você tinha tempos que eu não ouvi a sua prece. Bom, queria agradecer a Deus por essa oportunidade desse encontro, desses ensinamentos, especialmente hoje, que eu achei que foi muito interessante a leitura, né, do que a gente busca cada dia aplicar. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que possamos cada dia mais aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, aprendendo a perdoar mais e aplicar cada vez mais o amor, né, e a tolerância em nossas vidas. Então, obrigada, Pai, por mais esse dia, pelos aprendizados, pelo convívio com pessoas tão especiais. Gratidão. Amém. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, semana. Maravilha. Fiquem com Deus.